Boa noite. Nossa aula já está sendo gravada. Eu vou colocar aqui os slides na tela, apresentar a ementa da disciplina para vocês, discutir um pouco sobre a disciplina. E aí a gente já entra no conteúdo, né? Eu já conheço vocês, nós já pagamos aí a disciplina de economia, então vamos só continuar com a disciplina de empreendedorismo. Rafael entrou agora, é isso? É eu que vou precisar sair do meu celular e estou pedindo para entrar aí, nesse outro e-mail. Certo. Ok, pessoal, vocês estão visualizando aí os slides? Sim, professor. Ok, se caso alguém pedir para entrar, vocês sinalizem aí para mim, por favor. Caso alguém queira participar, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade e chamar, certo? Então, pessoal, hoje nós começamos aí a nossa disciplina de empreendedorismo. Como eu já falei para vocês, a importância da disciplina, o que nós vamos estar trabalhando, a visão a qual nós vamos estar trabalhando assim a mesma. E agora eu vou estar apresentando para vocês a nossa ementa propriamente dita. Na nossa ementa nós vamos estar trabalhando na unidade 1. Deixa eu só pedir licença aqui para vocês para aceitar. Colega. Pronto. Muito bem. Então, nós vamos estar trabalhando na disciplina de empreendedorismo na primeira unidade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém pedindo para entrar. Isso. Então, nós vamos estar trabalhando na primeira unidade o perfil empreendedor, definição e fundamentos da administrativo, conceito de organização, administração, função básica do administrador, agregado às organizações educacionais. Né? Então, nós vamos ver a questão do perfil empreendedor, o que é empreendedorismo. Nós vamos ter noção um pouco sobre a administração, forma de administrar, o conceito de administração, conceito de organizações, a função básica do administrador, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, nós vamos estar entendendo todo esse processo. Na segunda unidade, nós vamos estar trabalhando as características do empreendedor moderno, de David McKeown, que está agregado à motivação, liderança, processo decisório, que é o processo de tomada de decisão, resolução de problemas. E aí, comunicação gerencial, processo de planejamento, execução e controle. Então, nós vamos estar na segunda unidade vendo, observando as características empreendedoras. Então, a partir das características empreendedoras, nós vamos entender
que leva um indivíduo a ser empreendedor, o que ele coloca, as suas características, o seu comportamento, a forma de agir. Então, tudo isso nos leva a entender característica do empreendedor moderno. Processo decisório e resolução de problemas. Nós vamos ver aí algumas ferramentas do processo de tomada de decisão e resolução de problemas. Parte de comunicação gerencial já vai vir de encontro com as ferramentas que nós vamos ver de processo, de decisão de problema, como também a questão das características empreendedoras, como também a questão o papel do administrador, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, de fato, nós somos administradores da nossa vida, dos nossos negócios, né, do que estamos organizando, planejando. Então, nós somos administradores. Né? De tal forma, nós somos administradores. E nós temos que ver também essa parte prática para a gente ter noção de como tomar uma decisão de forma correta, usar as ferramentas do processo de tomada de decisão. Então, é importante a gente entender isso. Na terceira unidade, nós vamos estar trabalhando o desenvolvimento do plano de negócio. E aí nós podemos construir o plano de negócio ou estar analisando alguns planos de negócio e comentando o mesmo, vai depender do nosso tempo, né? Porque também o período aí pandêmico, para a gente criar um plano de negócio, é necessário uma pesquisa de campo, e aí já fica um pouco complicado, né? Porém, nós vamos entender como funciona um plano de negócio, e nós vamos olhar na prática, porque eu vou pedir para vocês pesquisar um plano de negócio, e aí está analisando o mesmo, ou até, quem sabe, construir um plano de negócio, depender da oportunidade, do tempo e a disponibilidade que nós vamos ter para isso. Na construção do plano de negócio, nós podemos trabalhar com a questão da educação, sim, como também a parte administrativa, tendo em vista pessoas, marketing, podemos estar trabalhando de vários segmentos, né, de mercado, como, por exemplo, no atacado, varejo, ou prestação de serviço. Então, nós vamos ficar à vontade para estar analisando esse plano de negócio. Haja vista que o pedagogo ele tem uma aproximação muito forte com as organizações, né? Já existe, bem na prática, de forma bem atual, o pedagogo organizacional. Então, as empresas de pequeno, médio, grande porte, pré-requisito, é bem interessante ter um pedagogo na sua equipe, juntamente com o administrador, juntamente com o contador, né? Então, a maioria das empresas, das grandes empresas, já tem no seu quadro um pedagogo organizacional, né? Então, o pedagogo ele tem uma visão holística de tudo. Ele tem uma visão bem holística, tanto no campo da educação, como no campo empresarial, como também no campo hospitalar. Então, um leque muito grande, um portfólio muito grande de oportunidades de estudo que o pedagogo tem. E dessa forma, a disciplina de empreendedorismo vai nos ajudar muito, vai nos dar uma visão holística de mercado, né? E das necessidades de mercado propriamente dito. Então, esse basicamente é o conteúdo a qual nós vamos estar trabalhando na disciplina de empreendedorismo, pessoal. Dúvidas, perguntas, sugestões? Não, professor, bem compreensivo.
Objetivo. Qual é o objetivo da disciplina? Estudar os princípios administrativos e sua atualização na função básica da administração, noção básica de funcionamento de gestão, gestão pedagógica das instituições, né? Seja ela pública, privada, filantrópica, sociedade anônima, seja ela qual for, né? Limitada, sociedade limitada, seja ela qual for. Então, dentro das organizações como um todo. Então, o que nós vamos estar trabalhando na disciplina de empreendedorismo é colocado em prática em qualquer instituição, seja ela qual for. Esse é o objetivo, estudar os princípios administrativos e as funções básicas do administrador, agregado à gestão pedagógica das instituições. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para entrar. Temos. Levar o futuro profissional a entender o empreendedorismo, bem como a comunicação estratégica. Propiciar ao discente o acesso técnico de gestão de marketing, planejamento, através de discussões, palestras, estudo de casos, que nós vamos estar discutindo. Certo, pessoal? E, além disso, o objetivo da disciplina de empreendedorismo é motivar, é fazer com que nós venhamos ter uma visão ampla das instituições, né? Ter a capacidade de planejar, ter a capacidade de inovar, ter a capacidade de criar ambientes, de pensar fora da caixa. Então, esse também é o objetivo da disciplina e é o objetivo principal da disciplina, é isso. Fazer que nós vamos ter uma visão, fazer com que nós venhamos tomar decisões corretas, né? Usando as ferramentas de processo de tomada de decisão, pensar fora da caixa, ter curiosidade das situações. Então, o que nos gera o aprendizado é a curiosidade. Então, você tem uma curiosidade de entender algo, se aproxima daquilo, tem um contato, gosta, e aí começa a trabalhar aquilo ali de uma forma que seja confortável, que seja gostosa, que seja prazerosa. Então, a disciplina de empreendedorismo também nos ajuda a entender essas situações. Procedimentos avaliativos. Primeira avaliação, prova. Segunda avaliação, prova. Terceira avaliação, elaboração do plano de negócio. Isso pode mudar, pessoal. Isso pode mudar. O meu objetivo principal não é na questão de nota, não. O meu objetivo principal é o quê? Que seja dado a ementa e que vocês venham aprender. Então, esse é o objetivo principal. E aí, nós vamos estar fazendo uma provinha escrita, como você já sabe como é a minha filosofia, eu vou estar pedindo artigos para vocês, vamos estar formando discussões, vamos estar trabalhando na questão da elaboração do plano de negócio, né? E dessa forma, nós fechamos a questão de notas da disciplina de empreendedorismo, certo? Mas o principal motivo, o principal objetivo é que venhamos a ementa por completo, né? E a questão do entendimento. A gente sair, de fato, melhor do que nós entramos. É fato que nós não vamos conseguir captar tudo, ou resolver tudo, ou entender tudo, não. Mas o que é interessante? O interessante é que vocês percebam algo que chame a atenção de vocês. Eita, professor, isso aqui me chamou a atenção, isso aqui vai dar certo para mim, e eu vou começar a trabalhar isso. Então, isso é muito bom. Eita, professor, isso aqui me chamou a atenção, eu vou colocar isso em prática. Então, isso é o que é interessante para a gente. Né? Que dessa forma nós vamos estar assim, construindo algo novo e nos direcionando a algo novo. Então, basicamente, esse é o interessante para a gente no decorrer da nossa disciplina de empreendedorismo. Tá? Metodologia, aula teórica, expositiva, discussões em grupo, rodas de conversas, debates que a gente já faz no decorrer das nossas aulas, leitura e discussões de artigos científicos,
desenvolvimento e apresentação de seminário, né? A questão do plano de negócio, talvez eu peça para vocês apresentar alguma coisa. Tudo vai depender do cumprimento da nossa meta, né? O tempo que nós temos para ver todo o nosso conteúdo de empreendedorismo. Certo, pessoal? Faço uma observação para vocês, bem interessante, gente. Vamos aperfeiçoar a leitura. A leitura é a base de tudo. Hoje nós temos aí grandes artigos científicos. Se você chegar lá no Google Acadêmico e colocar qualquer tema, qualquer coisa, vai estar lá para vocês ensinando passo a passo, de forma científica, como fazer, né? Então, isso é um recurso que nós temos que abraçar para a gente. E sem se falar que eu gosto muito dos artigos científicos, porque lá está a opinião de vários autores, né? Então, você pega lá um artigo científico lá falando sobre determinado tema, e quando nós formos analisar lá o referencial bibliográfico, nós vamos ver vários autores falando da mesma coisa, alguns com pensamento diferente, alguns com pensamento semelhante, né? Mas que isso vai fazer com que nós venhamos a engrandecer muito a nossa parte científica, o nosso conhecimento. Tá? Aqui é a bibliografia básica que nós vamos estar trabalhando. Vou estar mandando algum material para vocês, lá no Google, lá no Cérebro, na parte de arquivos, né? Alguns livros sobre empreendedorismo, algum material, os slides, eu sempre disponibilizo assim para vocês. Então, dessa forma é a nossa meta, certo? Peguei até esse noticiário, essa parte desse noticiário aí que eu estou postando aí para vocês, o empreendedorismo na pedagogia. Só para a gente ter uma noção, né? O Portal da Educação. Então, traz para a gente essa questão, esse relacionamento entre empreendedorismo na pedagogia. Então, pessoas que buscam alterar a sua realidade, ó. Pessoas que buscam alterar a sua realidade. Produz e conquista novas oportunidades. Então, essa é a temática do empreendedorismo, né? Buscar novas alternativas, buscar oportunidades, tentando conquistar sua realização pessoal e profissional. Como eu coloquei para vocês. Gente, observe no campo de atuação de vocês, nas suas leituras, nas suas rodas de conversas, nos seus estudos, né? Algo que lhe chama a atenção. Nas aulas dos professores, então chama a atenção, algo que lhe chama a atenção. E geralmente algo que nos chama a atenção, nos provoca, nos dá curiosidade e nos leva a fazer uma leitura gostosa, nos leva a ter prazer em procurar aquilo ali, a pesquisar sobre o tema, a trabalhar em cima daquele tema. Eu acho interessante. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para entrar. Me dê licença. Só conferir. Temos. Ei, professor. Oi, fica à vontade. Enquanto o senhor vê se tem alguém para entrar, eu vendo essa questão de empreendedorismo na pedagogia, eu fico assim, porque eu acho tão pobre o pensamento de pessoas que não têm um conhecimento sobre a pedagogia, e quando a gente fala assim, não, eu estou estudando licenciatura em pedagogia, aí já diz assim, vala, mulher, tu vai ser professora, porque assim, menospreza, né? Primeiro, menospreza a função professor, professora, e segundo, menospreza essa formação também, sabe? Porque eu já ouvi de muitas pessoas, como se a pedagogia ela não fosse uma opção, sabe? Eu vou fazer porque é mais em conta, ou porque tem outros meios, eu vou ser professora, sabe? Não entende que a pedagogia ela não é só dentro de uma sala de aula, ela acontece em todos os setores. Isso. E a pedagogia empresarial, ela vem crescendo num raio de atuação muito grande. Deixa eu ver aqui, quem foi que falou agora? Que eu não estou... Foi Gilvânia. Pronto, Gilvana, muito bem. Muito boa a sua colocação. Gilvana,
é o seguinte, o que é que eu falo para você, o que é que eu falo para os meus acadêmicos, para os meus alunos? Gente, não está fácil para ninguém, para nenhuma profissão. Então, isso é fato. E principalmente quando se cria algo novo, uma característica nova, que é o quê? Fazer com que as empresas venham perceber a importância do pedagogo dentro da organização. Então, o pedagogo ele vai entrar dentro de uma organização e ele vai trabalhar o quê? A questão da educação voltado para os seus colaboradores. Voltado para os colaboradores da organização. E usando da ferramenta de empreendedorismo, vai vir com um pensamento de quê? De motivar, instruir pessoas, trabalhar a parte psicossocial, a questão social. O pedagogo trabalha a questão comportamental também da organização. O pedagogo ele consegue entender as necessidades do indivíduo e, dessa forma, fazer com que eles venham minimizar os seus sofrimentos das diversas áreas, isso principalmente no campo de atuação, a pedagogia empresarial, que a gente passa 8, 10 horas dentro de uma empresa só produzindo. Então, o pedagogo ele vem com essa proposta para as organizações, né? O pedagogo hospitalar também, há uma procura. Porém, o que é que acontece? O que é que nós temos hoje, principalmente nesse nosso território aqui de sertão, de interior? O que é que acontece? As pessoas ainda não se despertaram para isso. E o que é que eu falo para os meus acadêmicos de pedagogia, de administração, de direito, né, a qual eu ministro aulas, do pessoal da saúde? Então, o que é que eu digo? Gente, vocês têm que ir se apresentar. As pessoas têm que saber que você existe. Senão fica muito difícil. Isso é para qualquer uma profissão. Então, vocês têm que chegar na organização e se apresentar. Olha, eu sou pedagogo, trabalho na parte empresarial e eu queria uma oportunidade da sua empresa. Então, o que é que acontece? De início, o cara vai dizer, não estou precisando, não. Mas quando você dizer, não, eu quero trabalhar um mês aqui voluntário, e você trabalha esse mês e consegue dar resultado, no segundo mês o cara não quer que você saia mais, não. Então, isso é uma da forma da gente se apresentar e mostrar que existimos com uma proposta. Porque o que é que acontece hoje? Acontece hoje que muitas vezes as pessoas terminam o curso superior e vão migrar para outro segmento, né? Um curso superior apenas visando ter um diploma, um curso superior para satisfazer um certo ego, de dizer que concluiu um curso superior, né? E aí o funil vai ficando mais fino, vai afunilando, onde nós vamos ter poucas pessoas capacitadas, poucas pessoas envolvidas no processo, poucas pessoas capazes de mudar um sistema. Quando o pedagogo termina a faculdade, aí ele já está apto para atuar nessa parte empresarial ou precisa fazer assim, algum curso, alguma coisa a mais? Sim. Quando se termina o curso, está apto a trabalhar sim, né? Porque nós já vimos economia, parte da economia, nós já temos uma noção da economia, vamos ver agora empreendedorismo, porém o que é que acontece? É pouco ainda. Né? É pouco ainda. Aí nós partimos para o quê? Uma especialização na área, né? Procuramos estudar sobre o mesmo, se aprofundar sobre o mesmo. Eu gosto de dizer para os meus acadêmicos que, gente, a aula que o professor dá só representa 20% no sistema de 100%. Se vocês ficarem só na aula do professor, o professor terminou a aula e esqueceu os acadêmicos, os alunos esqueceram a aula do professor, só vai ter com ele numa outra semana, isso é muito irrisório.
O professor ele só consegue dar, no máximo, 20% da realidade que se opõe ao sistema. Né? Então, vai ter colegas que vai chegar e vai dizer, não, a gente consegue ver 80%, 100% de tudo, 100% de empreendedorismo. Nunca o professor vai conseguir fazer isso. O professor, ele dá a dica, ele dá as ferramentas, discutimos tal conteúdo, e o acadêmico, se quiser ser o melhor, né, quiser se destacar nesse meio, ele tem que procurar fora. Ele tem que ser um leitor de livro. Sim, ele tem que se especializar. Isso, eu acho que é em tudo que você vai fazer. Se você quiser destaque, quiser crescer, é justamente essa área de empreendedorismo, ele vai nos ensinar isso, né? Que a gente tem que fazer o diferencial, onde quer que a gente esteja, qualquer que seja a função. Quanto mais a gente se especializa, mais a gente ganha. Certo, pessoal? Quanto mais a gente se especializa, mais a gente ganha, mais oportunidade aparece. Por quê? Quando a oportunidade chegar, nós vamos estar aptos à mesma. E um dia aparece. Agora a oportunidade chega. Né? E muitas vezes o profissional ele não está preparado para aquilo ali, né? Ele não se aperfeiçoou naquilo, ele não entende aquilo, não estudou, aí o mercado automaticamente expulsa ele. E aí a questão... Mas se a gente também correr atrás, porque não bate na nossa porta, não, né? Bate não, tem que correr atrás, mas as oportunidades vêm, né? A gente correndo atrás e buscando, como eu falei para vocês. Quer trabalhar dentro das organizações como pedagogo? Quero. Vai lá, bate na empresa, se apresenta como pedagogo empresarial e coloca em prática o que você estudou lá dentro, para ver quando for com um mês ou dois eles não vão contratar vocês. Porque há uma carência muito grande, gente, de profissionais capacitados. Nós temos aí um mercado saturado, um desemprego muito alto, né? Nós temos aí poucas vagas de emprego, mas para o profissional bom ele é procurado. Porque ele dá resultado, ele é inovador, ele é proativo. Ele tem um valor dentro do mercado. Agora, eu confesso para vocês, são poucos que têm essas características, viu? A maioria fica se iludem com as situações. Né? Então, poucos são bons de fato. Tá? Eu fui participar de um eu trabalho com consultoria empresarial também, e fui chamado para avaliar uma vaga de emprego lá. Era uma vaga de emprego para trabalhar no setor de logística de uma empresa, no supermercado. Eu tinha 6 candidatos. 6 candidatos. O que é que acontece? Eu tinha 3 formados em administração de empresa. Tá? Tinha um que só tinha um ensino médio. E tinha 2 com curso superior lá, que eu não sei qual era a área deles. Eu não recordo a área, não sei se é a área de engenharia, eu não sei, não recordo. Né? Porém, eu sou administrador, minha formação, eu sou administrador. E aí, pronto, fomos para a questão da entrevista. Chegou lá o primeiro. Pegou na minha mão e se apresentou logo. Sou administrador de empresas. Eu digo, que bom, você é administrador, eu também sou, muito bem, que bom. E aí, o que é que acontece? Eu perguntei para os 3 administradores, eu mostrei para eles, fiz a entrevista, tal, direitinho, uma questão de família, se é casado, se não é, aquela coisa da parte social, né? Olhei a questão do perfil deles com relação ao que eles me falavam e as redes sociais deles, para ver se batia, né? Teve um que eu perguntei para ele como era a vida social dele, se ele bebia, né? Aí ele falou, eu bebo. Eu bebo muito difícil socialmente. Aí eu olhei lá no perfil dele lá, na rede social, de 30 fotos que o cara tem, 20 é postando
bebida, postando as coisas. Então, aparentemente, ele bebe com frequência. Ele me falou que dificilmente bebia. Então, ó, beleza. Pois bem. Aos 3 administradores que se apresentaram como administrador para me chamar a atenção, eu fiz as mesmas perguntas com relação à profissão deles. Eu falei para eles, pronto, vamos lá. Tem um problema de logística de distribuição. O que é que acontece? Os caminhões, as entregas do supermercado não estão chegando aos clientes no tempo correto. O que vocês fariam? O que você faria? Só que a mesma pergunta eu fiz para os 3 administradores. Nenhum usou o curso. Então, eles passaram 4 anos na faculdade e saíram da mesma forma ou pior que entraram. Nenhum usou. Vieram com conversa, não, vamos comprar caminhão, tem que aumentar a frota. Como é que eu vou aumentar a frota? Não existe esse negócio de aumentar a frota. Aumentar a frota é gasto. O momento não é de aumentar a frota. Não, vamos aumentar a frota do caminhão, vamos contratar mais pessoas, as respostas foram idênticas dos 3. Então, o que é que acontece? Eu já eliminei os 3. Os 3 que se apresentou como administrador para mim. Que provavelmente a vaga seria deles, porque ele tem curso de informação na área. No momento que se apresentou como administrador de empresa. Né? Se um deles tivesse me falado, pelo menos uma ferramenta do processo de tomada de decisão, eles tinham sido contratados. Mas eles não me falaram. Então, eles passaram 4 anos na instituição e não sabiam me formar uma ferramenta do processo de tomada de decisão. O que eu perguntei para eles, eles teriam que me responder com uma decisão. O que era que eles iam fazer? E era para eles terem feito para mim o seguinte. Pronto, o que é que acontece? Para tomar essa decisão, eu vou usar a ferramenta de Pareto. Como essa ferramenta de Pareto? Causas e efeitos. Pequenas causas ocasionam grande efeito. O grande efeito pode ocorrer uma grande causa. Né? Que eles estudaram muito bem no curso e que nós vamos estudar em empreendedorismo, no processo de tomada de decisão. Eles poderiam ter me falado sobre a questão da ferramenta de espinha de peixe, que é muito usada dentro das organizações e que eles estudaram. Se eles tivessem me falado apenas uma das ferramentas dos processos de tomada de decisão, eles teriam sido contratados. E chegou se apresentando como administrador, eu disse, agora eu vou pegar vocês. Quero ver o que vocês estão fazendo na faculdade. Então, acontece muito isso. E aí, de fato, sabe quem foi contratado? Foi o cara que tinha apenas o ensino médio. E até hoje está na empresa. Né? Ele entrou como auxiliar da parte de logística e hoje ele é o gerente de estoque. E o cara só tem o ensino fundamental. O ensino fundamental não, perdão, o ensino médio. Por quê? Só por isso. O cara passou 4, 5 anos na faculdade, onde ele trabalha de forma específica, processo de tomada de decisão, ferramentas, logística de distribuição, e o cara não conseguiu falar nada sobre o que ele estudou, então está dizendo que ele não é digno do cargo. Então, gente, acontece muito isso dentro das organizações. Certo? As empresas querem algo que venha ter fundamento. Eles não querem ouvir o que já existe, o que já se prega, não, porque o que já tem, o que existe, não é inovação e muitas vezes não traz melhoria para o setor, não. Então, eles não querem ouvir isso, não. Né? Dessa forma, o que é que subentende? Que nós temos que chegar, se apresentar como pedagogo e dar de conta da função do pedagogo. Tem que se apresentar como administrador e ser um administrador de fato e de direito. Se apresentar como um advogado, ser um bom advogado. Caso ao contrário, não se apresente. Certo? Não se apresente, porque vai ser questionado. E se não souber responder, tchau. É eliminado. Tá? Então, nós temos que ter esse conhecimento.
Tem gente que adquire um monte de diploma, um monte de conhecimento, de representação, mas quando vai para uma parte que é cobrado, o cara não sabe responder. Né? Então, isso aí já causa um constrangimento e é um forte candidato a pular fora do mercado. Então, por isso que eu alerto para os meus acadêmicos dessa forma. Estudem, façam jus do que vocês do que vocês são, né? Para que venha a ser absorvido pelo mercado. No entanto, o próprio mercado expulsa o colaborador ou aquele que está lá para agregar alguma coisa, o próprio mercado ele vem a expulsar. É interessante, gente, que o professor ele não reprova ninguém. Às vezes a gente tira uma nota fraca, uma nota ruim, faz uma final, faz uma reposição, e no final dá certo, né? Mas o mercado não. O mundo não. O mundo reprova e não tem esse negócio de reposição, não tem esse negócio de voltar atrás, não. E além de reprovar, o que é que acontece? Surge os questionamentos, surge o marketing boca a boca, o comentário boca a boca, né? Então, o mercado é cruel. O mercado expulsa mesmo, reprova mesmo. Então, a gente tem que ter essa visão para que nós venhamos ser melhor dentro da nossa profissão, dentro do que nós estamos fazendo aí, de fato, né? Então, o empreendedorismo na pedagogia tem o objetivo de abrir a visão dos estudantes para projetar e executar ideias e ações de investimentos. Olha aí. Executar ideias, ações, voltado para o campo do investimento. Também pode ser considerado empreendedorismo na pedagogia a elaboração de projetos educacionais, institucionais de ensino. Olha aí, viu, gente? Então, se nós formos analisar esse artigo, nós podemos observar que o campo ele é muito largo, o portfólio de oportunidades é imenso dentro do campo da pedagogia e o empreendedorismo. Agora nós temos que ser muito bom. A gente tem que mostrar resultado, senão fica complicado, certo, pessoal? Tem que mostrar resultado, tem que ser inovador, tem que ser proativo, tem que buscar as coisas. E para isso as redes sociais estão aí, as plataformas digitais estão aí, nós temos aí o Google Acadêmico, nós temos aí o YouTube aqui, o que você colocar, vem lá dizendo passo a passo como fazer. Então, é uma riqueza muito grande na palma da nossa mão. É só saber usar, pesquisar, estudar, se aprofundar, ser curioso e identificar de fato o que lhe chama a atenção e lhe chamou a atenção, deve ser colocado em prática, né? Deve ser colocado para as instituições. Interessante que na minha vida acadêmica eu também entendi uma coisa, gente, que não existe disciplina menor do que outra, não existe professor pior do que outro. Não, existe o quê? A nossa atenção. Às vezes você tem um professor lá que você não dá nada por ele, não está nem aí, mas ele fala algo, ele fala 2, 3 palavras, que aquilo ali era o que você estava precisando para alavancar a sua vida. Do nada. E isso é o que importa. E no decorrer da minha vida acadêmica eu percebo isso. Eu estava numa aula de doutorado, estava na aula de doutorado segunda-feira, e a professora falou algo que eu disse, eita, rapaz, isso existe. E é dessa forma. Tá? E a aula estava um pouco apagada. Aquela aula que muita teoria, e a gente já com a cabeça cheia, muita teoria, né? E a professora pá. Mas ela falou, já perto de terminar a aula, ela falou algo que eu disse, eita, rapaz, é isso mesmo. E é isso, gente, que a gente absorve. E é isso que a gente anota, que a gente coloca em prática. Né? Então, nós temos que estar atento a esses detalhes. Não tem como a gente captar tudo, não tem como a gente entender tudo, a gente saber de tudo. Mas tem algo
no decorrer da nossa trajetória que nos chama a atenção, e chamou a atenção deve ser colocado em prática, porque ali está o meu prazer. E eu trabalhando com prazer, com satisfação, eu vou trabalhar 8, 12 horas por dia, sem nenhum problema. Né? Sem nenhum problema. Às vezes o cara fala, mas rapaz, como é que um agricultor ele aguenta passar, chegar na roça de 7 da manhã e até 11 horas da manhã, volta para almoçar e volta para trabalhar no sol quente de 1 da tarde, no cabo da enxada, arrancando toco até 5 da tarde. Isso não é vida para ninguém, não. Tira aquele cara da roça para ver se ele aguenta. Tira ele e bota ele para morar na cidade, para ver se ele aguenta passar uma semana todinha no escritório, ou trabalhando dentro de casa no ar-condicionado, ou no escritório com ar. Tira para ver se ele aguenta. Ele não aguenta. Por quê? Porque ele gosta daquilo. No fundo, ele gosta daquilo. Tá? Então, não é desmerecendo nenhuma profissão. Todas as profissões são de essencial, de fundamental importância para a nossa sobrevivência. Né? Porém, o que é que acontece, gente? Tem algo que a gente gosta e gosta mesmo. E quando a gente gosta mesmo, a gente tem que investir mais, a gente tem que estudar mais aquilo, a gente tem que buscar mais aquilo, apresentar para o meio que a gente sabe, entende aquilo e domina aquilo ali, e aí, meu amigo, é sucesso. Professor, Oi? vou pedir licença para poder sair, porque já vai começar o treinamento. Fica à vontade, fica à Hoje tá, vontade. obrigada. Boa noite. Boa noite. Certo, gente? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que ter essa visão crítica. E a disciplina de empreendedorismo, ela nos ensina isso. Né? Quando eu paguei a disciplina de empreendedorismo em 2011, né? Eu fazia administração, 2011, 2010, 2011, eu paguei a disciplina de empreendedorismo. E abriu minha mente. Né? Foi, assim, de suma importância para mim. E até hoje, eu tenho esse entendimento da disciplina de empreendedorismo como de fundamental importância para nossas vidas. Pessoal? Professor, o senhor cursou administração onde? Na UEPB, em Patos, aqui na Paraíba. Na Universidade Estadual da Paraíba. Deixa eu ver aqui. Isso, pessoal. Essa aqui basicamente é a nossa ementa. Alguma dúvida, pergunta sobre a nossa ementa, gente? Sugestões, questionamento, perguntas, dúvidas? Tudo ok, professor. Pronto, então agora eu vou estar colocando de fato o nosso conteúdo que nós vamos estudar, né? O primeiro conteúdo que nós vamos estudar sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Característica empreendedora. Eu vou estar colocando os slides para a gente já começar a trabalhar de forma científica, propriamente dito, a questão de empreendedorismo, ok? Deixa eu só colocar aqui os slides na tela. Todos visualizando bem os slides? Me ouvindo? Ainda não está aparecendo, professor, só está aparecendo naquela página, Empreendedorismo na Pedagogia, Portal da Educação. Certo. Deixa eu ver aqui. E agora? Não. Vou voltar aqui.
E agora, pessoal? Sim. Agora sim. Agora dá para ver. Pronto. Conceitos, características e mitos do empreendedorismo, não é isso? Sim. Pronto. Então, nós já vimos a ementa, já entendemos o que é que nós vamos estar estudando, o meu objetivo para vocês com relação à disciplina, né? O que eu quero que vocês venham entender e construir dentro da disciplina de empreendedorismo. Nós já temos aí uma base de economia, né? Nós temos noções de economia, nós estudamos fundamentos da economia, estudamos um pouco sobre micro e macroeconomia, né? A questão nós estudamos na disciplina de economia a questão de educação e economia. Então, vocês vão observar que tem algo a ver também com o empreendedorismo. Vocês vão estar observando que uma coisa liga a outra. Quando nós entendemos a economia, entendemos o mercado como um todo, o funcionamento de mercado como todos, entendemos aí um pouco de oferta e demanda, pois bem, né? Então, agora nós vamos partir para uma nova disciplina, como eu já apresentei para vocês, e agora, de fato, nós vamos de forma científica e basicamente para o conteúdo, dentro do conteúdo de empreendedorismo. Haja vista conceitos, características e mitos do empreendedorismo. Ok? Vamos lá. Dentro da nossa estrutura, nós temos aqui história e contexto do empreendedorismo, conceito de empreendedorismo, característica do empreendedor de sucesso, o processo de empreendedor, destacando a importância do empreendedorismo. Então, basicamente, nós vamos estar vendo, observando, estudando nesse primeiro momento esses itens. Olha aqui, pessoal. Palavra de origem francesa que significa estar entre aquele que assume risco e começa algo novo. Tá? Então, a palavra empreendedorismo ela é de origem francesa, que tem como significado aquele indivíduo, aquela pessoa que assume risco e começa algo novo. Então, existe até um ditado que fala o seguinte: quem não arrisca não ganha. Então, nós temos que arriscar para poder ganhar. E quando nós arriscamos, nós começamos algo novo. Porém, o que é que acontece? Lá no século XVIII, lá no século XVII, o que é que acontecia? Nós tínhamos as tomadas de decisão que nós tínhamos aí um risco, de fato, que não era calculado, e aí o risco ele se tornava maior. Hoje não. Hoje, no século XXI, nós já corremos o risco de investir em algo, de buscar algo novo, mas esse risco ele é calculado. Nós temos como mensurar se o que nós vamos fazer vai dar certo ou vai dar errado. Nós temos um entendimento melhor. Então, hoje o nosso conceito, tendo em vista a palavra empreendedorismo, de origem francesa, que quer dizer assumir risco e começar algo novo, nós vamos assumir os nossos riscos de forma calculada e nós vamos começar algo novo com a noção de que, de fato, o que nós queremos colocar em prática vai dar certo. Esse é o diferencial do nosso contexto da palavra empreendedorismo os dias de hoje. É que hoje nós temos algumas ferramentas que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas de empreendedorismo, que vêm a fazer com que nós venhamos correr menos risco dentro da nossa conjuntura de começar algo novo. Certo? Então, desde Marco Polo, passando pela Idade Média, até o século XX,
o termo empreendedor tem evoluído e sendo associado com o contexto de sua época. Então, o termo empreendedorismo, ele é colocado tendo em vista a época a qual nós estamos vivendo. Dessa forma, o que é que acontece? Nós vamos minimizar os riscos. Então, o que é que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje, a necessidade do hoje. O que é que as pessoas querem hoje? O que o mercado quer da gente hoje? É diferente do que o mercado queria em 1994, o surgimento do Plano Real. Né? É diferente do tempo de Getúlio. É diferente lá do início da Revolução Industrial ou o fim da Segunda Guerra Mundial, onde alguns países teriam que se reinventar, a exemplo da China, Japão, que foram acabados no pós-guerra e depois tiveram que reconstruir novamente. Então, são períodos que nós passamos, são épocas que nós passamos, que nos dá posturas e comportamentos diferentes. Por isso que o termo empreendedorismo ele vem evoluindo de acordo com o passar do tempo. Na Idade Média, o termo empreendedor foi usado para o administrador. Lá na Idade Média, aquele indivíduo que ocupava o cargo de administrador, né, administrador de um império, administrador de um reino, administrador de uma colônia, administrador de governança. Então, aquele que administrava, ele era considerado como empreendedor. Já no século XVII, o empreendedor era uma pessoa que ingressava em um acordo contratual com o governo. Então, já no século XVII, aquele indivíduo que prestava serviço para um sistema, ele já era considerado como empreendedor. Aquela pessoa que prestava serviço a um sistema. Então, isso no século XVII já era considerado como empreendedor. Hoje, o que é que acontece? Hoje nós vamos ter o intraempreendedor, que é, de fato, aquele funcionário, aquele bom funcionário, aquele funcionário que agrega valor à empresa. Então, ele é um intraempreendedor. Ele consegue agregar valor à organização. Ele consegue ser proativo, ele consegue ser inovador, ele dá resultados. Então, ele é considerado como um intraempreendedor. Que vem de encontro também com o empreendedor lá do século XVII, que era apenas um servidor, uma pessoa que tinha um contrato com o governo. Deixa eu ver aqui, eu pedi licença aqui a vocês, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, gente. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Se tem alguém pedindo para entrar. Não, dá para ver não. Deixa eu ver aqui, porque senão eu tenho que desfazer aqui minha estrutura. Acho que temos não. Deixa eu conferir aqui. Não, temos não. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, lá no século XVII, o empreendedor era uma pessoa que ingressava em um acordo contratual com o governo. Já no século XVIII, o empreendedor foi diferenciado do fornecedor de capital. Eu acho que agora tem. Deixa eu ver aqui. Vou pedir licença aqui a vocês para ver se tem alguém pedindo para entrar. Tenho. Então, vocês estão visualizando bem os slides, gente? Sim. Estão me ouvindo bem? Ok.
Então, no século XVIII, o empreendedor foi diferenciado do fornecedor de capital. Então, o que é que acontece? O fornecedor de capital é aquele que investe, fornece capital, como, por exemplo, os bancos, os banqueiros, né, os empresários, fornece capital para que alguma empresa venha se desenvolver. Então, no século XVIII, o empreendedor ele foi diferenciado do fornecedor de capital. Nós tínhamos o fornecedor de capital, né, que é aquele que fornecia recursos, fornecia dinheiro para investir, fornecia capital, né, fornecia também trabalho, mão de obra. Então, o que é que acontece? Hoje nós temos o fornecedor de capital hoje como um empreendedor. Porém, no século XVII, no século XVIII, havia essa diferença. Então, o fornecedor de capital era um fornecedor de capital, ele não era empreendedor. Né? Porém, o que é que acontece? O empreendedor era aquele que tinha um contrato com o governo, era aquele que administrava algo. Né? Já hoje, não. Hoje, o fornecedor de capital, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor propriamente dito. E aí, já no século XIX, no século XX, no século XXI, nós vamos ter aqui, ó, o empreendedor, ele como intraempreendedor, ele pode ser um gerente, ele pode ser um funcionário, ele pode ser um colaborador, como um intraempreendedor. Né? E o empreendedor, de fato, ele é um fornecedor de capital. Né? Ele cria, ele inova, ele investe. Então, já no século XIX, no século XX, no século XXI, nós vamos ter o empreendedor, que é aquele que fornece capital, é aquele que investe, é aquele que move a economia, né? Aquele que move a economia, ele de fato é um empreendedor. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o intraempreendedor, que é aquele que é o bom funcionário. Então, nós pegamos o quê? Nós pegamos o contexto da Idade Média, lá do século XVII, do século XVIII, e do século XIX e no século XX, nós fizemos a junção das duas coisas. Então, nós vamos ter o empreendedor, que é o fornecedor de capital, que é o que move a economia, e nós vamos ter o intraempreendedor, que é aquele funcionário, aquele colaborador que consegue inovar, que consegue produzir, que consegue agregar valor à instituição. Então, hoje nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o empreendedor e o intraempreendedor, ambos com um único objetivo: maximizar lucro, dar resultados, né? Criar, ser inovador, ser proativo e ter uma visão holística do sistema. Entendeu, pessoal, isso aí? Então, nós terminamos no século XIX e no século XX fazendo a junção das duas coisas, do fornecedor de capital, daquele que administra, só que diferenciando o empreendedor e o intraempreendedor. Então, o empreendedor é aquele empresário que move a economia, é um fornecedor de capital, e o intraempreendedor é o funcionário, o bom funcionário, aquele que é proativo, que é inovador, que consegue inovar, que consegue agregar valor à instituição. Entenderam isso, gente? Se vocês for questionar a questão do empreendedor e o intraempreendedor, vocês vão saber identificar o que é um empreendedor e o que é um intraempreendedor. E aí, pessoal? Sim. Pois eu vou perguntar aqui a vocês. Por exemplo, Zeni, ele é o quê? Ele é um empreendedor ou é um intraempreendedor? O empreendedor. Um empreendedor, muito bem. Os seus gerentes, os seus colaboradores, são o quê? São o intraempreendedor, né? Intraempreendedor. Muito bem. Tá? Então, aí já deu para a gente fazer essa comparação, né? Bem interessante. Então, eu me referi a Zeni porque é uma pessoa pública, né? Então,
tenho certeza que ele não vai achar ruim da gente referenciar ele numa aula, né? Eu tenho certeza que não. Eu conheci ele, eu já tive a oportunidade de conversar com ele uma vez, e eu acredito que ele deve ficar honrado quando é referido dessa forma. Então, mesmo a aula sendo gravada, nós não vamos ter problema, não. Mas tudo bem, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, quase todas as definições incluem, ó. Se perguntado, gente, me monte um conceito de empreendedorismo. Então, o que é que acontece? Dentro de qualquer conceito de empreendedorismo que a gente for analisar, vai estar incluído as seguintes definições: tomar decisão, tomar iniciativa, organizar, transformar recursos em provento próprio, aceitar risco ou fracasso. Então, os conceitos de empreendedorismo sempre vai nos direcionar a esses fatores, a esses posicionamentos. O empreendedor combina recursos, ó. Ele consegue combinar recursos, né? Trabalha materiais e outros recursos, consegue agregar valor às situações. Isso para a economia. Para a economia, o empreendedor combina recursos. Recursos que envolvem trabalho material. Certo? Então, se perguntar para vocês, a visão do empreendedor para a economia, combinar recursos. Esses recursos, para que eles venham a ser combinados, é necessário o quê? Trabalho, material, recursos, tomada de decisões. É necessário trabalho, capital. Então, para que nós tenhamos aí uma combinação de resultados. Vocês lembram lá dos fatores de produção lá na economia que nós vimos? Quais são os fatores de produção? Terra, trabalho e capital. Então, a combinação desses três itens, nós vamos ter o quê? Uma produção interessante. Seja ela na prestação de serviço, seja ela no atacado, no varejo, seja ela em qual setor for. Terceiro setor, seja ela qual for. Então, para a economia, combinação de resultados. O empreendedor para a psicologia. O empreendedor para a psicologia. O empreendedor é uma pessoa impulsionada pela necessidade de conseguir algo. Experimentar, realizar, ou até mesmo escapar de autoridades e de outros. Então, para a psicologia, o empreendedor é aquele indivíduo que ele é capaz de impulsionar e suprir e conseguir suprir as suas necessidades. E quando nós falamos de necessidades, nós vamos lá para a pirâmide de Maslow. Quais são as necessidades que existem para ser suprida? Primeiro, necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de estima e autorrealização. Então, a necessidade fisiológica, questão alimentação, sono, né? Então, se o cara está doente e ele tem um problema fisiológico, se ele não se alimenta bem, ele vai adquirir um problema fisiológico, se ele não consegue dormir bem, ele vai obter um problema fisiológico, que são os primários, né, que tem que ser suprido para que nós venhamos viver bem. De segurança, a gente tem uma segurança, entender que estamos bem, que nós temos uma família que está lá conosco, que nós temos um emprego que nos dá uma renda. Então, tudo isso é segurança, né? É entender que nós estamos seguros aqui nesse ambiente, que tem pessoas que nos amam, tem pessoas que estão conosco, pessoas que o nosso emprego nos proporciona recursos para a gente suprir nossas necessidades. Então, isso é segurança. Isso é a necessidade de segurança. E aí, estímulo. O ser humano ele tem que ser estimulado. Então, vocês vão entender
na prática dentro das organizações, os funcionários, aqueles que são estimulados, eles conseguem produzir mais. E aí, como fazer com que uma pessoa venha a ser estimulada? Valorizando mesmo. Então, quando a gente valoriza uma pessoa, automaticamente ele se sente valorizado e ele cria-se uma estima dentro dele. É interessante que o que nós vimos nos dias de hoje é que as pessoas são estimuladas, são valorizadas depois que morrem. E não adianta mais nada. Né? As pessoas têm que ser valorizadas estando vivas. Para que ele venha sentir aquilo ali. E venha ser estimulado. Mas não, depois que morre é que muitas vezes o cara ele é valorizado, né? Isso é só um ato de egoísmo, isso é só um ato como é que eu posso falar para vocês? De se aproveitar da situação. Para dizer que fulano era bom, para ver se ele agrega valor, para ver se ele fica na memória de alguém, e ali constrói-se um valor em cima de uma pessoa que não existe mais. E muitas vezes aquele indivíduo vivo, ninguém estimula ele. Ninguém chega para estimular, para dizer que é um bom colaborador, que ele contribui para aquele meio. Né? Então, isso é importante a gente fazer ter essa intimidade com as pessoas, ter esse cuidado, esse zelo de estimular as pessoas para o bem. Isso faz com que a vida melhore. Né? Então, está dentro lá da pirâmide das necessidades de Maslow, que as pessoas têm que ser estimuladas para poder desenvolver mais, para poder trabalhar melhor, para poder criar, para poder inovar, para poder ser mais feliz. Né? E aí, por último, lá na pirâmide, nós vamos ter a necessidade de autorrealização. Então, a necessidade de autorrealização. Então, o que seria essa necessidade? Eu perceber que eu estou bem, que estou realizado e que no momento eu estou vivendo bem. Então, isso já é um sentimento de autorrealização. Né? Eu venho perceber, eu estou bem, estou onde eu quero. Então, isso já é um sentimento de autorrealização. Entender de que eu já estou onde eu quero. Né? Então, a psicologia dentro do empreendedorismo vem trabalhar essas necessidades. Quando se coloca aqui no anunciado, o empreendedor é uma pessoa impulsionada pela necessidade de conseguir algo. Então, a necessidade de conseguir algo. De conseguir o quê? Suprir as nossas necessidades. Seja ela de caráter fisiológico, seja ela de caráter de segurança, seja ela de caráter de estímulo, de autorrealização. Então, as pessoas ela têm essa necessidade de conseguir algo e suprir as suas necessidades. E é interessante, gente, principalmente para mim, que sou administrador, para vocês, futuros pedagogos, entender a necessidade das pessoas que estão próximas a gente. Para a gente poder entrar lá e suprir alguma coisa. Isso é o papel do pedagogo, isso é o papel do administrador, isso é o papel do psicólogo. Né? Criar um ambiente que seja confortável e que venha fazer com que as pessoas se tornem mais felizes. E aí, quando a gente, geralmente, quando a gente começa a conversar com uma pessoa, ou entende aquele contexto, nós já vamos perceber a sua necessidade qual é. É uma necessidade fisiológica? É uma necessidade de segurança? É uma necessidade de estima, de autorrealização? Então, só pode estar aí. E eu não sei se vocês já perceberam quando está conversando com alguém. Geralmente, o cara já começa a desabafar, né? Eita, meu salário está pouco, minha renda diminuiu. Então, ele já está com insegurança. Ele está com a necessidade de segurança. Rapaz, faz 2 dias que eu não durmo direito. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou com dor, eu estou assim. Então, já é uma necessidade de caráter fisiológico. Né? E aí, na conversa, nós percebemos aquele cara que quer ser muita coisa. Então, ele tem uma necessidade de alta realização. Então, tudo isso a gente pega e bota num contexto empresarial, bota num contexto de gerenciamento de pessoas e começa a entender aquelas pessoas que estão próximas a gente.
E aí, para aquelas pessoas, nós já temos o quê? Um comportamento diferente, uma palavra diferente. É lá no livro lá de Maquiavel, né? O Príncipe, onde ele fala que o príncipe lá, o ser, ele tem que ter várias palavras, o administrador. O administrador, o príncipe, ou aquele que ocupa um cargo de liderança. Quando ele tem que ter várias palavras, não quer dizer que ele seja mentiroso, não. Quer dizer o quê? Da mesma forma que eu vou conversar com o Francisco, eu vou conversar com o Pedro? Não. Eu tenho que entender o contexto de Francisco, eu tenho que entender o contexto de Pedro, para mim chegar suprindo a necessidade dele. Esse é o meu papel de líder. Né? Esse é o meu papel de líder. Eu não posso, no mesmo contexto que eu chego para Francisco, eu chego para Pedro. Provavelmente não vai dar certo. São pessoas diferentes com necessidades diferentes. Então, por isso que as palavras não devem ser igual. São diferentes de acordo com situações, de acordo com o momento. Né? Não está se questionando aqui a questão de verdade, não. Verdade é sim ou não. Isso é assim ou isso é não. Mas quando se trata de comportamento, necessidade de conhecer as pessoas, nós vamos ter que mudar os nossos discursos. Né? Sim, de fato, discursos éticos, discursos que vêm de acordo com a lei, discursos que vêm de acordo com a nossa Constituição Federal, discursos que vêm de acordo com o nosso Código de Processo Penal. Né? Então, discursos verdadeiros, discursos dentro da lei, porém, que com pessoas diferentes. Então, não se trata da mesma palavra, mas sim de pessoas diferentes, comportamentos diferentes, onde nós vamos colocar para Francisco uma coisa e para Pedro outra, porque eles têm necessidades diferentes. Então, isso num ambiente corporativo, onde nós vamos ter aí a presença de 10, 20, 30 pessoas para a gente administrar, seria interessante a gente usar da psicologia agregado em um empreendedor, para a gente conhecer essas pessoas e manter a harmonia com essas pessoas. Né? Nós vamos ter pessoas no ambiente de trabalho, um exemplo, que gostam de brincar. Temos pessoas que não gostam. Então, nós vamos brincar com aquelas que não gostam. Né? Claro que não. Então, isso já é a necessidade, o conhecimento da necessidade. Tem pessoas que são otimistas, tem pessoas que são pessimistas. E aí, no ambiente, a gente tem que se deparar e tem que envolver essas pessoas como profissional da pedagogia, como profissional da administração, da psicologia, do direito, da medicina, seja qual for. Então, ao se trabalhar com pessoas, nós temos que ter esse cuidado de identificar qual é a sua necessidade. E aí, gente, usando a pirâmide de Maslow, nós vamos conseguir rapidinho entender qual é a necessidade do indivíduo e cuidar, e tratar para suprir essa necessidade. Não criticar, né? Não criticar ninguém, mas cuidar daquilo ali. Suprir aquela necessidade para que o indivíduo ele venha ter uma vida melhor, harmoniosa. Isso é a função do líder, né? Essa é a função do empreendedor, essa é a função de um pedagogo atuando dentro da sua área, atuando dentro da área empresarial, da educacional, seja a área que for, atuando dentro da sua casa como apacentador. Né? Então, gente, é o conjunto completo, para a gente entender essa análise da psicologia. Então, se questionou empreendedorismo e psicologia. Qual é a combinação? Entender a necessidade do ser humano e agregar valor aos mesmos. Então, está respondida a questão. Tá? E aí eu pergunto para vocês aqui, ó. O empreendedor pode ser uma ameaça ou um aliado à empresa? Quando eu falo empresa, eu falo organização, empresa pública, empresa privada, empresa educacional, todo tipo de empresa, gente. Então, eu pergunto para vocês, o empreendedor ele pode ser uma ameaça ou um aliado dentro da organização? O que é que vocês acham? Os dois. Os dois.
Interessante. Por quê? Pode ser os dois. Bacana. Né? E aí, gente, pode ser os dois? Quem falou foi Jefferson. Jefferson. Muito bem, Jefferson. Boa, viu, Jefferson? Boa sua colocação. Ele pode ser um aliado? Pode. Porque ele está produzindo, ele está inovando ali dentro, ele está agregando valor à instituição? Pode. E ele pode ser uma ameaça? Pode sim. Quando o cara tem uma visão de que venha usufruir daquele sistema para si próprio. Como, por exemplo, aí um crime aí de peculato, né? Onde eu uso o sistema ao meu benefício. Né? Pode se caracterizar aí como um crime de peculato, né? Então, como é que ocorre? Eu estou lá dentro de uma organização, eu sou um gerente, eu sou um líder muito bom, porém, o que é que acontece? Eu estou fazendo as anotações, eu estou combinando, eu estou ajeitando, olhando ali todo o sistema contábil da empresa, eu estou olhando ali qual é a mercadoria que vende mais, eu estou olhando ali qual é o melhor funcionário, porque eu vou passar 2 anos nessa empresa, eu vou abrir a minha semelhante à dele, e eu vou pegar os bons funcionários e o produto que ele vende mais e vou ofertar. Né? Então, eu estou usufruindo do meu cargo para um interesse próprio. Isso acontece muito dentro da área de empreendedorismo. Né? Então, isso pode acontecer e, dessa forma, eu possa ter um aliado, como também eu possa ter aí uma pessoa que possa, como é que eu posso dizer a vocês, me trair no futuro. Né? Então, inovar em cima. Isso no mercado é bem comum. Isso no mercado, ele é bem comum. Né? Quem mais? Vamos lá, gente? Vamos participar? Pode ser um aliado, pode ser um... ou não, como é? Vocês estão caladinhos, vamos lá participar? Samuel. A Alana também gosta de falar. Eu acho mais ou menos o que o Jefferson falou, professor, que quanto ele pode ser também uma ameaça, porque os dois se ligam, né? Como um aliado, né? Certo. E isso é muito interessante para a gente, viu, pessoal? Como líder, como profissional dessa área, nós temos que ter sabedoria de perceber quando, de fato, uma pessoa que está próxima a gente, está no nosso campo de atuação, tem essa visão de puxar situações para interesse próprio. Isso é interessante que nós venhamos perceber essas situações, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Como é que nós percebemos isso? No comportamento, o que a pessoa coloca, a forma dele se expressar, o que ele coloca ali na prática. Nós temos condição de identificar se essa pessoa no futuro pode, numa linguagem aí bem popular, bem simples, nos trair ou cometer algum crime dentro da organização, né, pelas suas atitudes, pelo que ele fala. Então, são exemplos. Né? Nós administramos aqui um grupo de 30 pessoas, e aí nós observamos que 2 e 3 têm uma visão de grandeza, uma grandeza excessiva. Não, todo mundo
tem que ter uma visão de grandeza, suprir essas necessidades. Mas tem gente que é muito além disso. Então, a gente já passa a estudá-lo e ter um cuidado. Então, o que é que acontece? Dentro da nossa atuação, nós vamos se deparar com pessoas desse tipo e que nós temos que ter cuidado para administrar as situações. E isso é basicamente o que importa na nossa atuação e no nosso entendimento de empreendedorismo na prática, tendo em vista a psicologia, tendo em vista o processo de empreendedorismo. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Certo. Então, o que é que acontece, né? O empreendedor pode ser um aliado? Pode, sim. E pode ser uma ameaça? Também pode. Então, é interessante que nós venhamos identificar para que aquela ameaça não se torne um problema para a gente. É interessante que se diz o seguinte: vocês percebam a situação e não deixem com que a pessoa que está envolvida perceba que você está entendendo toda a situação. Faça de conta que você não está entendendo, mas que, na verdade, você está. Para poder ter uma visão melhor da situação. Faça de conta que você não está entendendo, mas, de fato, você está entendendo muito bem. Principalmente na parte de gerenciamento de pessoas e conflitos, né? Para que nós não venhamos se explodir e se colocar na mesma situação num momento que não seja o melhor momento, que não seja o momento ideal para isso. Então, o empreendedor maximiza a oportunidade. Peter Drucker, pai da administração moderna, dizer que o empreendedor ele maximiza a oportunidade. As oportunidades vêm e no momento que estamos preparados, né, vamos lá em busca e provavelmente aí a chance de dar certo é muito grande. O empreendedor é alguém dinâmico, que corre risco moderado, Schumpeter. Schumpeter coloca aqui que o empreendedor é alguém dinâmico, proativo. Ele é envolvente, consegue produzir bastante e que corre risco moderado. Então, riscos moderados, isso quer dizer o quê? Que nós corremos risco, sim, tudo é um risco, tudo pode dar certo, pode dar errado, mas a probabilidade de dar certo deve ser maior. Por quê? Porque nós já temos um plano de negócio, nós temos um planejamento, e dessa forma nós entendemos que aquilo pode ter uma probabilidade maior de dar certo. O empreendedor é visto de modo diferente por economistas, psicólogos e negociantes, né? Para os economistas, gente, que nós vimos anterior, os economistas combinar recursos, combinar resultados. Resultados esses que envolvem o quê? Capital, trabalho. Né? Para a psicologia, as necessidades. Observar as necessidades do indivíduo, suprir as suas necessidades. E para os negociantes, já para os negociantes é o quê? Agregar, maximizar riquezas, maximizar lucros, né? Combinar resultados também. Então, nós temos aqui 3 visões diferentes agregado ao empreendedorismo. Com certeza, eu posso colocar lá no questionamento, na nossa provinha, perguntando para vocês qual é a visão do economista, do psicólogo e do negociante, haja vista o empreendedorismo. Dentro dos conceitos de empreendedorismo, nós temos aqui, o empreendedorismo é um processo de criar algo novo, com valor, dedicando tempo, esforço, necessidade, assumir risco financeiro, psíquico, social, tudo que nós já trabalhamos, né?
O empreendedor é aquele que quer detectar uma oportunidade, cria um negócio novo. Então, é possível ser empreendedor dentro de uma empresa já constituída, sim. Então, se nós formos formular um conceito de empreendedorismo, como eu já falei para vocês, deve ter o quê? Criar algo novo, maximizar lucro, dar resultado, ter visão, agregar a questão da economia, da psicologia, gerar oportunidades, né? Então, basicamente, os conceitos de empreendedorismo estão ligados a isso, de acordo com Schubert, de acordo com Peter Drucker, de acordo com outros autores aí que trabalham a questão de empreendedorismo. Schubert, em 1934, 1942, ele introduziu a noção do empreendedorismo como alguém que desafia ou destrói criativamente produtos e serviços relacionados ao mercado existente. Então, criatividade, né? Criativo produto, cria um produto novo, no momento que nós destruímos um produto e criamos algo novo. Bromell coloca em 93, né? Propôs duas categorias de empreendedores: os empreendedores organizadores de negócio e os empreendedores inovadores. Então, o empreendedor inovador, ele consegue mudar situações, ele traz algo novo. E o empreendedor organizador, ele só administra. Aquele empreendedor organizador, ele é o intraempreendedor, e o empreendedor nato, propriamente dito, é um inovador. Então, isso é bem, por mais que tenha sido colocado em 93, mas reflete muito nos dias de hoje. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês. Então, olha aí, pessoal, para a gente fechar nossa aula de hoje. Cria um conceito próprio de empreendedorismo. Então, eu pergunto para vocês, com base no tudo que nós já vimos na nossa aula, o que é empreendedorismo, o que é ser empreendedor? Vamos lá, para a gente fechar nossa aula com essa discussão. O que é ser empreendedor? O que é ser empreendedor propriamente dito? Vamos lá? Vamos lá, pessoal, o que é ser empreendedor? Eu já falei para vocês, o contexto é básico. Sempre tem que ter aquelas palavrinhas-chave que nós já discutimos até agora. Eu acho, assim, que ser empreendedor... Maria, o que foi, Jefferson? Eu acho que ser empreendedor é você saber empreender, empreender... É porque tá me faltando a palavra, não consigo falar. É tipo assim, você sabe administrar um negócio, entendeu? Colocar ele pra frente, ver o que é que tá faltando, se é ver o problema, tentar fazer com que o lucro aumente, chegue no esperado, no planejado. Isso, Maria, muito bem. Você chamou bem para o lado do intraempreendedor. Ele administra a situação e ele consegue produzir ali. Muito bem. Agora, Jefferson, foi que falou? Foi. Eu acho que você ser empreendedor é você utilizar a criatividade e a inovação. É você ir em busca de novos conhecimentos, é você ir em busca de novas posturas. E, querendo ou não, hoje em dia, para você, não é só você abrir um negócio, é você ter uma criatividade, porque negócio qualquer pessoa pode abrir. Agora, você manter com criatividade e inovação e fazer com que as pessoas sejam abduzidas por aquilo que você está vendendo, ou produto, ou serviço, seja lá o que for, é o mais difícil de você manter, né? E aí se volta muito pela questão, por exemplo, pela questão do comodismo, por exemplo, né? A Giovana falava no início da aula a questão de que hoje em dia muitas pessoas dizem, tu fez pedagogia, tu vai ser professora. Eu acho que é uma coisa que está tão assim anormal, até mesmo para a gente, porque, por exemplo, a gente termina a pedagogia
Aí, por exemplo, aí fica dizendo assim, eu concluí pedagogia, estou esperando meu certificado, né, por exemplo. Aí não tem a questão, por exemplo, daquela formação, não vai em busca de conhecimento. Certificado é ensino médio, hoje em dia você está, seu diploma, não sei o quê, não vai experimentar novos áreas, não vai em busca de novos conhecimentos. Então, assim, querendo ou não, a gente fica muito acomodado com aquele mudinho. Eu vejo muito nesse sentido. E aí, se você não arriscar, se você não for para cima, se você não pensar que você é o único naquela situação, mas eu posso oferecer algo melhor, eu tenho a criatividade, eu tenho a inovação. Então, vejo muito nesse sentido, sabe? Isso, muito bem, Gerson. Muito bem. Mais alguém quer falar? Eu acho, professor, que é exatamente tudo isso que o Jefferson falou. E, além de tudo, você ser arrojado, né? Tomar iniciativa, que essa é a que faz a diferença do empreendedor para o intraempreendedor. É tomar iniciativa. Né? Isso, e ser uma atividade lucrativa, que também faz parte do empreendedorismo. Não basta só você ter um negócio, ter uma criatividade de abrir um negócio, aquilo não dá lucro, dá prejuízo, né? Isso, muito Professor, bem. Só complementando as palavras dos colegas, que, tipo assim, o empreendedor, ser empreendedor, principalmente nesse século XXI, né, que as coisas estão cada vez mais tecnológicas, as pessoas têm que, tipo assim, se inovar cada vez mais, né? E principalmente assim, que eu vejo muitas pessoas colocando seu próprio negócio, loja virtual, que a pessoa tem que não ficar só naquilo, tem que cada vez mais buscar, sempre. Muito bem, Alana. Entender o mercado, né, e agir. É dessa forma que nós corremos aí um risco moderado. Né? Então, é bem interessante e é uma característica do empreendedor moderno. Hoje nós já temos aí empreendedorismo 4.0, 4.5, que envolve, de fato, essa tecnologia de informação mais apurada, né, a cibernética, o uso da 5G, que está bem próximo aí. Então, imagina o bom profissional, aquele profissional de elite, o executivo propriamente dito, ele já está estudando a tecnologia 5G à risca. Porque quando chegar aqui, ele já vai começar, já vai ser o primeiro a introduzir e já vai sair na frente. Porque quem sai na frente, com certeza, tem uma oportunidade melhor e com certeza tem aí uma possibilidade maior de mercado e permanecer no mercado. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Sim, professor. Só citando um exemplo sobre empreendedorismo, né? O senhor mesmo citou um exemplo no início, quando o senhor começou a disciplina, né? Aquele palestrante a qual o senhor ficou, né, com ele e fez a pergunta. Ele sim, ele foi um empreendedor, ele é um empreendedor, é aquele que tem a visão, vê primeiro, é aquele que busca, aquele que tem ação, é aquele que sai da zona de conforto, né? Isso. O empreendedorismo é isso, é você buscar, você sonhar, é você realizar, é você correr atrás, não ficar só naquela mesmice, e se inovar, inventar, ter criatividade. Isso, Maria, muito bem, muito boa sua colocação. Hoje é interessante que nos nossos estudos, no nosso dia a dia, a gente percebe algo assim, rapaz, eu não consigo inovar, é tudo a mesma coisa. E a gente pensa, meu Deus, como é que um cara tem a criatividade e de repente surgir algo no mercado e estourar? E aí a gente tá aqui, né, conversando e tal, e do nada aparece um produto aí no mercado que a gente, meu Deus, existe isso. Eita, se eu tivesse pensado nisso aqui, né? Geralmente os chineses, japoneses, eles gostam disso, né? Então a gente está aqui e do nada aparece um produto que revoluciona.
E aí até em algum momento da nossa aula nós vamos ver isso. Causa aí um impacto maior do mundo. Eita, rapaz, existe isso. Como eu não pensei nisso antes, né? E é algo simples, mas que dá um resultado aí tremendo, né? E essas coisas acontecem quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente estuda, porque é como eu falei para vocês, a gente está aqui do nada, de repente algo chama atenção. E algo chama atenção, e aí basicamente é o que a gente quer. A gente coloca em prática, a gente quer e dá certo, né? Mas o mercado precisa de pessoas assim, que venham pensar fora da caixa, que venham proporcionar inovação, né? Muito bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa, pessoal?